O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A sonda InSight tinha como uma de suas principais missões investigar a estrutura interna de Marte. Agora a espaçonave da NASA se tornou a primeira a medir o tamanho do núcleo marciano, e ele é maior do que se esperava. Os resultados foram apresentados por Simon Staller, sismologista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique, durante a Conferência de Ciência Lunar e Planetária, realizada de forma virtual e reportada por uma matéria na revista Nature. O pesquisador se recusou a dar entrevista à repórter da Nature, argumentando que o artigo científico ainda precisaria passar por revisão por pares e publicação. Mas convenhamos, com a divulgação dos dados em uma conferência, o gênio está fora da garrafa. As medidas obtidas pela InSight, que usa abalos sísmicos em Marte como forma de radiografar o interior do planeta, indicam que o núcleo marciano tem um raio de 1.810 a 1.860 quilômetros. É muito mais do que os cientistas esperavam, e desproporcionalmente grande, para um planeta que tem um raio de 3.390 quilômetros. Um núcleo maior pressupõe uma densidade menor. Com isso, os cientistas esperam que a região central de Marte tenha elementos mais leves, como o oxigênio, além dos esperados ferro e enxofre, que devem compor a maior parte de sua massa. Com a pesquisa, Marte se tornou o terceiro corpo planetário a ter seu núcleo medido por sismologia, depois da Terra e da Lua. Cássio, um resultado importante, ainda precisa ser validado pelos pares, aquela coisa e tal, mas apresentou na conferência, tá na rua, né? E aí, enfim, ele que devia ter pensado nisso antes, devia ter dado a entrevista, ainda que falasse, olha, tem ressalvas e tal, ainda precisa mais... Mas interessante o resultado e assim, cumpre um dos objetivos da InSight, que era justamente fazer esse mapeamento da estrutura interna de Marte, e mostra uma diferença fundamental com relação à Terra, né? Que tem um núcleo proporcionalmente menor, mas mais denso. O que você achou desse resultado? Super bacana, né? Um dos objetivos centrais da missão, que era fazer essa medida da estrutura, né, através aí das ondas sísmicas. Então, eles falavam sempre, né, nós vamos lá fazer um check-up rápido, né, vamos medir a temperatura, fazer uma espécie de ecograma, né, de ultrassom, e vamos medir também lá o balanço, o equilíbrio e tal. Bom, eram 3 objetivos centrais, esse já parece estar sendo atingido mesmo, que através das ondas, né, sísmicas, os famosos terremotos, os abalos sísmicos, eles vão se propagando ao longo do planeta, ao longo de toda a estrutura do planeta, e vão se refletindo, vão se transmitindo de maneira diferente conforme muda, né, a estrutura, muda a densidade, o material, esse tipo todo. E aí volta, passa, tem muita interferência, enfim, você consegue depois decodificar essas informações, né, esses sinais, e com isso você vê como é que é essa distribuição do material, as trocas de densidade, e mudando, né, a distância, a troca de densidade, você começa a fazer a estrutura interna. O resultado em si é bastante interessante, inesperado, porque o que se imaginava era mais ou menos uma coisa como a Terra, que as proporções se mantivessem, né? Ainda que a gente pensasse ali que, mantendo essas proporções, o núcleo de Marte já teria solidificado, não teria esfriado a ponto de não ter mais partes derretidas, mas ele sendo maior, né, consequentemente tem que ter uma densidade, tem a mesma densidade, mas ele é maior, tem que ter menos massa, elementos mais leves devem compor esse centro. Ele deve ainda ter material derretido, né, uma parte líquida ainda, como é o manto da Terra, e isso dá uma ideia da evolução, né? Por que além dessas coisas é importante? Porque dá uma ideia da evolução do planeta Marte, né? Porque você imagina que depois que ele se formou, tanto a Terra, a Lua, eles foram esfriando de fora para dentro. E aí as partes de dentro vão diminuindo a velocidade, porque tem uma camada maior, né, de blindagem, isso vai aumentando com o tempo. Mas enfim, vai esfriando, você tem a própria radioatividade, a radioatividade natural do material que está na crosta, que também confere aquecimento, várias outras variáveis envolvidas, mas com isso você tem a história do esfriamento, a história, a evolução,
como as coisas vão se depositando, porque se é um resfriamento mais rápido, não dá tempo de ter aquela condensação, os materiais mais densos vão lá mais para o núcleo, os mais leves ficam para fora, então você não tem mais estratificação. Se for mais lento, dá tempo de fazer isso, e ainda assim você tem uma parte muito quente no interior. Enfim, tem várias consequências, e todas elas vão colocando peças no caminho de você entender a evolução, né, do planeta como um todo, como foi a evolução no interior e como isso se reflete hoje nas características que a gente tem hoje. Por exemplo, na Terra, nós temos aí o núcleo ferroso, líquido, e ali as correntes de elétron, as grandes pressões, o plasma, formam linhas de campo e a gente tem um campo magnético. Em Marte não tem praticamente campo magnético. E aí vem a parte que, bom, se não tem campo magnético, seguindo a estrutura de evolução e a própria estratificação do interior da Terra, deve estar tudo solidificado, né? Todo o material, o magma, a lava deve ter já esfriado, solidificou, não tem jeito de fazer um material condutor, ou é pouco rico em ferro, matéria ferrosa, que não dá para fazer o campo magnético, acabou o campo magnético. Tudo isso começa agora, né, a ter que ser revisitado e readequado perante essas descobertas. E é interessante também de lembrar, né, já que a missão InSight ela se encerrou, né, agora esse ano, mas foi prolongada por mais 2 anos, né, para continuar lá, já que o sucesso, ela está se mantendo operacional, conseguiu uma extensão por 2 anos, mas ela vai enfrentar o seu pior período agora. Né? Os painéis solares já estão fortemente degradados, porque estão muito sujos com a poeira, foi mais do que o esperado, mas ainda assim, né, eles foram super dimensionados para que tivesse ainda uma sobrevida maior. O que aconteceu que uma coisa compensou a outra. Se ele não tivesse ele superdimensionado, fatalmente a InSight já teria se apagado. Então uma coisa acabou compensando, espera-se que ainda consiga em 2 anos manter aí a sua autonomia de energia. Mas além disso, Marte vai entrar no inverno, que a insolação já é menor, e está indo para o seu ponto de mais distante na órbita em relação ao Sol. Então, além de ter uma insolação menor por causa da inclinação que confere o inverno, também por causa do afastamento. Marte, dos planetas, é o que mais tem uma órbita elíptica, então faz uma certa diferença, principalmente para sistemas críticos, como deve estar os painéis da InSight. Na Terra isso não tem muita diferença, porque a diferença entre o periélio e o afélio, que é a distância menor e maior, respectivamente, é muito pequena. Mas em Marte isso é sensível, e com a cobertura, com o inverno, isso deve ser sentido nos próximos meses lá, e pode ser que nem dure esses 2 anos de extensão. Agora, o que me chama a atenção nesse achado é um pouco o que a gente vê de variedade dos planetas rochosos, né? Que antes o pessoal imaginava, e assim, a gente tem medida mesmo sismológica de núcleo, só Terra, Lua e Marte, mas existem estimativas da estrutura interna de Vênus e de Mercúrio, e todo mundo imaginava assim, Vênus, Terra e Marte tudo mais ou menos na proporção, tudo mais ou menos igual, e Mercúrio só com um núcleo um pouco mais avantajado e ali tão denso quanto o da Terra, tornando o planeta mais denso, né? Então Mercúrio é mais denso, faz até sentido com a diminuição de material volátil mais para dentro do sistema solar e tal, e não sei o que. Mas agora a gente tem uma resposta de Marte que meio que quebra esse padrão e dá a impressão de que cada planeta rochoso vai contar a sua própria história e vai ter suas peculiaridades que vão determinar a sua estratificação interna de uma maneira diferente. Você acha que isso contribui para a gente entender melhor a variedade que pode existir de planetas rochosos, inclusive fora do sistema solar, já que a gente começa a ter uma variedade maior aqui também? Isso contribui nesse sentido, né? Que você vai ter que... Você começa a colocar outras, né, hipóteses, você começa a diversificar, né? Personalizar cada planeta a sua própria evolução. O que é um problema, né? É um problema que você tem que... como você falou, cada planeta conta a sua própria história. Então não adianta você tentar fazer uma descrição para uma categoria, que é aquilo que acaba agrupando enquanto categoria,
porque cada um vai ter uma evolução diferente, uma estratificação diferente, um comportamento diferente. Então isso complica bastante. Você tentar fazer uma teoria que não tenha que descer em tantos detalhes assim para poder encaixar os casos observados, e traz uma coisa que começa a preocupar bastante no sentido até da astrobiologia, né? Porque a questão de ter o campo magnético é um dos fatores importantes para você ter mantido a vida na Terra por causa das blindagens, né, eletromagnéticas e tal. O tectonismo, que tem a ver com tudo que está lá na estratificação. Agora, quando você vê que, pô, Vênus deve ter a mesma coisa, que é o mesmo tamanho da Terra, Marte também seguiu a mesma coisa, mas como é pequenininho, foi tudo rapidinho. Você está vendo que cada um é diferente do outro. A gente está chegando à conclusão que a Terra tem as condições exatas e únicas para ter desenvolvido vida, né? Então é uma coisa assim meio esquisita de você pensar que está tudo colaborando demais para que tenha feito o caminho único para que chegasse a ter vida estável durante aí bilhões de anos e que conseguisse chegar onde chegou. Então, por um lado aí, né, é uma coisa que você vai ter bastante assunto para ser estudado, mas por outro começa a complicar um pouco essa questão aí de você projetar outros planetas que possam suportar vida. Eles vão acabar sendo cada vez mais difíceis de encontrar.